Chuchuzitos do Papo de Gel, mas que maravilha! Estamos aí para mais uma aula linda de geografia, aula linda para a gente falar mal de Thomas Malthus. Sim, vamos falar mal daquele crápula. Por quê? Canalha! Canalha! Aula de hoje, teoria malthusiana, talvez não, é a principal teoria demográfica que a gente vai ter. Ela vai dar base a outras teorias, como a teoria neomalthusiana, teoria ecomalthusiana, que a gente vai discutir em outras aulas. Tá? Essa aqui a gente vai focar na teoria malthusiana de Malthus, óbvio, né? Se é Malthus, então tem que ser a teoria malthusiana. Porque ela vai ter uma relevância muito grande, ela gera repercussões ao longo de séculos, tanto que ela vai ser criada ali no início do século XIX e ela gera influências lá no século XX para as teorias neomalthusianas e neomalthusiana e ecomalthusiana, tá? Bom, enfim, para entender um pouquinho, vale a pena te ligar, né, ficar ligado em quem que é o Thomas Robert Malthus, que é esse carinha aqui, ó. É esse arigó aqui, tá? Nascido lá em 14 de fevereiro de 1766, perdão, tá? Na Inglaterra, e vai falecer, vai dar aquela morridinha básica em 23 de dezembro de 1834. Ah, eu preciso decorar essas datas? Claro que não é essa a ideia. Mas olha o contexto do que mundial, do que está acontecendo nesse período que ele viveu, tá? Esse é o ponto importante. Lembra? Malthus Chuchu ele foi demógrafo e economista, teve uma contribuição muito grande na parte da economia. E olha só, ele foi inglês, para tudo agora. Para tudo, inglês. Nascido na Inglaterra, aliás, não sei se vocês estão ligados, mas a Inglaterra é o país onde mais nascem ingleses no mundo. Pô, o cara é inglês e viveu num período que pega o final do século XVIII e início do século XIX. Tu já entendeu que a gente está falando de primeira revolução industrial. E o contexto dessa primeira revolução industrial vai ser fundamental, é importantíssima para entender a lógica do Malthus. A lógica tanto das ideias de economia quanto da ideia de demografia que ele tem. Tá? Vale ressaltar também que o homenzinho era pastor anglicano, tá? E as bases, as ideias demográficas dele vão ser colocadas em dois livros, conhecidos como Primeiro Ensaio e Segundo Ensaio, tá? O primeiro ensaio é esse aqui, ó. O título dele é esse: um ensaio sobre o princípio da população na medida em que afeta o melhoramento do futuro da sociedade, com notas sobre as especulações de Mr. Goldwin M. Condorcet e outros escritores. Então, ali, ó, bem na transição do século, né, quase na transição ali do século XVIII para o XIX. Tá, ele vai pegar as teorias do Mr. Condorcet, né, faz as suas críticas e tal, e já vai dando a pincelada de que, olha só, tem muita gente no lugar, não é tão bom assim. E aí vem o segundo ensaio, né, já no iniciozinho do século XIX. Um ensaio sobre o princípio da população ou uma visão de seus efeitos passados e presentes na felicidade humana. Olha isso, na felicidade humana. Como a investigação das nossas expectativas quanto à remoção ou mitigação futura dos males que ocasiona. Tá? Então, peraí, como assim? Como assim? E aí talvez lá no final da aula vai dizer assim, mas Malthus estava certo. Bom, aí o problema é teu se tu tá errado, tá? Mas olha só, então tá. Malthus é aquele carinha ali, entendeu o período que ele viveu, aonde ele viveu, e o contexto histórico que Malthus está pegando, Chuchu, já mencionei, é o contexto da primeira Revolução Industrial, tá? Então ali, ó, transição do século XVIII para o século XIX, a gente vai ter a primeira Revolução Industrial, que, aliás, tem aula neste canal falando da primeira Revolução Industrial. E o fato é que quando a gente está vivenciando, quando a gente não, né? Quando a Inglaterra está vivenciando essa primeira Revolução Industrial, a gente começa a ter aquela migração macetosa, tá? Da população que sai do campo e vai para a cidade. E tu sabe como é que a gente chama essa migração, né? Porque, aliás, temos aula também de êxodo rural aqui no Papo de Gel. Êxodo rural.
Tá, esse êxodo rural, essa migração, ela não se dá exclusivamente por conta da industrialização. A gente teve, né, momentos, períodos anteriores à primeira Revolução Industrial, o processo de cercamento dos campos. Tu começa a ter a ideia de propriedade privada, né, na Inglaterra, então as áreas rurais começam a são cercadas, e isso faz com que pequenos produtores tenham que migrar para as cidades. Então tu já começa a incentivar o êxodo rural. Ao mesmo tempo que as indústrias estão surgindo no meio urbano inglês. Tá? Então vai lembrar aí, sei lá, Londres, Liverpool, né? Pô, eu tô com outra cidade na cabeça e não me vem, não consigo falar. Eu tô com... Putz, esqueci o nome da cidade. Não consigo lembrar. Com M. Como é que é com M? É Manchester. Porca miséria. Lembrei. Manchester, tá? Na Inglaterra são cidades que vão começar a desenvolver um setor industrial. E claro, o setor industrial atrai a população para o meio urbano também, né? Então isso, tu tem um cercamento dos campos, favorecendo o êxodo rural. Tu tem um desenvolvimento industrial gerando emprego no meio urbano que atrai a população para as áreas urbanas. Tu começa a ter uma modernização do campo que também vai acelerar o ritmo de produção de matéria-prima e vai fazer com que mais pessoas migrem para o meio urbano. E o meio urbano, Chuchu, especialmente da Inglaterra, porque é o país pioneiro na primeira Revolução Industrial, o meio urbano começa a passar por uma série de questões muito importantes, mudanças demográficas vão acontecer. E olha só, tem aula aqui no canal também sobre a transição demográfica. E se tu não viu essa aula sobre transição demográfica, primeira coisa, para agora esse vídeo e vai assistir. Porque aí tu vai entender perfeitamente qual é o contexto demográfico que a Inglaterra está vivendo nesse momento, o que eu vou dizer agora. Tá? No momento que essa população inglesa está se concentrando majoritariamente no meio urbano, a gente começa a ter duas mudanças demográficas. Primeiro, a taxa de mortalidade ela começa a gradualmente diminuir. Por quê? Um dos fatores a gente vai ter são os avanços na medicina, o uso, sei lá, uso da penicilina, a gente começa a ter o ato de lavar as mãos antes de comer, usar talheres, né? O uso da glicerina como sabonete e mais. A gente começa a ter canalização de esgoto cloacal, né? Melhorias sanitárias vão acontecer nas cidades inglesas e isso faz... Te liga no que eu vou dizer. Isso vai fazer com que a taxa de mortalidade vá diminuindo. Ao mesmo tempo que a taxa de natalidade era muito alta. Nascia muita gente nas cidades inglesas. Por quê? Lembra que na primeira Revolução Industrial, Chuchu, trabalho infantil era completamente... Ok, tá beleza. Criança pode trabalhar na indústria, operar maquinário? Vai! Então as famílias tinham mais filhos para ajudar no final do mês ter uma quantidade maior de grana entrando em casa. Então olha só, olha o contexto. Por isso que aquela aula de transição demográfica é importante. Eu tenho uma redução gradual da mortalidade, o pessoal está vivendo mais, a expectativa de vida está aumentando. Tá aqui, ó, uma expectativa de vida cada vez maior. Ao mesmo tempo que a natalidade ainda é alta, eu tenho um grande crescimento vegetativo. É nesse contexto que Malthus vai olhar para a Inglaterra e né, vai lançar as teorias demográficas que vão dar base ao que a gente entende como teoria malthusiana. Certo? Tanto é que a população aumenta na Inglaterra que, olha só, de 1750 a 1800, a população da Grã-Bretanha quadruplicou de tamanho. Foi de 5 milhões de pessoas para 20 million peoples. Para quem não sabe inglês, é 20 milhões de pessoas. Cara, olha isso. Né? Então, aqui eu tenho uma explosão demográfica inglesa. Porque eu tenho uma taxa de natalidade lá em cima, a mortalidade diminuindo e o Malthus apavorado com o que está acontecendo. Sacou? Esse é o contexto histórico. Bom, vamos para a teoria demográfica. A teoria propriamente malthusiana. Tá? Então, assim, ó, o que Malthus coloca? Qual é a base da teoria malthusiana? O principal que tu tem que estar ligado é isso aqui. Ó. Ele vai afirmar o seguinte. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui, vamos pegar um laranjinha para ficar na cor. Pode-se seguramente declarar que se não for a população contida por freio nenhum, ou seja, se não tiver nenhum obstáculo, nada que controle o crescimento populacional, tá?
A população vai dobrar de 25 em 25 anos. A cada 25 anos ela está dobrando, tá? E aí ele coloca o seguinte, isso aqui é um ponto principal. Isso aqui é uma coisa que tu tem que lembrar sempre. Segundo Malthus, a população, ela cresce num ritmo de progressão geométrica. Então olha aqui, ó, eu coloquei aqui porque eu não sei decor, né? Mas 1, 2, 4, 8, ó, tá dobrando. 16, 32, 64, quer dizer, até o 32 eu consigo fazer de cabeça, mas o resto eu não sei. 64, 128, 256, 512 e ela vai dobrando. 512 mais 512, 512 que dobra bastante, né? Então, chuchu, e vai. Ou seja, repara, a população ela vai ter um crescimento exponencial. Ela começa aqui, ó, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, e vai. População. A POP cresce em PG, progressão aritmética. Progressão aritmética. Salva de palmas, né, para o professor. Progressão geométrica, PG. Enquanto, olha só, pode-se afirmar das atuais condições médias da Terra, ou seja, as condições de plantio lá na Inglaterra, no final do século XVIII, no século XIX, de tecnologia, de insumos e por aí vai, que os meios de subsistência, lembra o que é subsistência? Uma produção para que tu te mantenha, uma produção de alto consumo, nas mais favoráveis circunstâncias, só poderiam aumentar no máximo em progressão aritmética. Ou seja, segundo Malthus, os recursos, os alimentos crescem em PA, progressão aritmética. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desculpa, essa aqui eu posso ir até o 20, porque eu já decorei até o 20, tá? Mas olha o crescimento. É uma progressão linear, aos poucos. Esse é um ponto importante. Por quê, Chuchu? Olha para esse gráfico. O que Malthus está dizendo? Tá? Deixa eu pegar aqui em verde. Que no primeiro momento, numa primeira fase, digamos assim, a gente vai ter uma produção de alimentos, de recursos, muito superior ao crescimento populacional. Ou seja, nessa fase eu tenho um excedente na produção de alimentos. Tá sobrando comida. Yay! Show de bola! Né? Tá sobrando comida, a gente tem uma população que não é tão grande e tal. Só que vai chegar uma hora, nessa lógica de que a população cresce em PG e os alimentos, os recursos em PA, que o Malthus vai chamar de um ponto de crise. Ou seja, a população ela começou a crescer num ritmo cada vez maior, e aí tu vai entender o contexto histórico da natalidade lá em cima, a mortalidade diminuindo, população crescendo, né, segundo ele, em ritmo de progressão geométrica, e é uma hora que a população ultrapassa a capacidade de produção de alimentos, tá? E nisso, o que acontece? No momento que a população superou a capacidade da Terra de produzir, eu vou ter essa segunda fase aqui, ó. Vou fazer umas linhas mais ou menos retas aqui, pra não ficar tão feio. Ai. Esse momento aqui seria para Malthus, que a gente vai chamar de um excedente no efetivo populacional. Nossa, vou apagar aqui porque ficou horrível. Nossa, populacional. Beleza, tá? Aqui eu já começo a ter problemas sociais. Porque eu tenho mais pessoas do que eu consigo produzir alimentos, porque eu consigo gerar recursos. Por isso, ponto de crise. Saca o termo? Né? A ideia é essa, um ponto de crise. A partir daí é crise, crise, crise e já era. Certo? Chuchu, de boas até aí, agora que começa a ficar bom. Agora que começa a ficar legal. Por quê? Porque, beleza, olha o que o Malthus falou, né? Se não houver nenhuma forma de freio, de obstáculo ao crescimento populacional, ela vai dobrar a cada 25 anos, certo? Mas ele vai colocar que existem algumas maneiras de controlar essa população. Porque, segundo Malthus, se tu não controla a população, a gente entra no ponto de crise e aí, ó,
Já eras. Então vamos lá. Para Malthus, a fome, olha só, e aí que vem que eu falei lá no início, canalha. Canalha. Ah, vai passar pano para ele? Vai para outro canal. Para esse vídeo e vai para outro canal. Tá? Não tem problema. Internet tem essas liberdades. Para Malthus, a fome, olha isso, a fome e a miséria eram resultados do elevado crescimento populacional, que é isso aqui, ó, tá? População em PG. Tal problema, segundo Malthus, tal problema de abastecimento seria muito mais intenso para os pobres, que segundo ele tinham olha isso aqui, tinham a responsabilidade sobre a sua pobreza, já que tinham escolhido ter muitos filhos, tá? Uma quantidade muito grande de filhos. E, portanto, a solução para Malthus seria o quê? O controle da natalidade. E aí, Chuchu, que vem o ponto. E aí que vem o ponto. Malthus, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, tem duas formas de freio da população, ou duas maneiras de controle populacional, ou obstáculos, né? O que ele vai chamar de obstáculos positivos e preventivos. Os positivos seriam o quê? Ou naturais, obstáculos naturais. Epidemia, doenças, né? Catástrofes naturais, miséria, fome, né? Seriam fatos da natureza. Como assim fatos da miséria é um fato da natureza? Porque, segundo Malthus, a população crescer mais que a produção de alimentos é um processo natural e gera um ponto de crise. E a partir do ponto de crise, eu tenho essa situação aqui, ó, tá? De epidemias, doença, miséria, de fome e por aí vai. E isso seriam formas naturais de controle da população mundial. E aí ele extrapola. Ele sai da Inglaterra, ele já está considerando população mundial. Ele extrapolou, tá? Usou a Inglaterra como base de estudo e extrapolou para a população mundial. E aí ele vai dizer o seguinte, e aí a lógica é a seguinte, população mais pobre, né, que escolheu, né, teve a responsabilidade por ter mais filhos, se morreu, né, de fome, de miséria, de pobreza, de doença, bom, há um controle da população. Ou seja, a partir dessa premissa de obstáculos positivos ou controles naturais da população, ele está dizendo que a população pobre, quando está morrendo, está limitando o controle populacional. E para Malthus, isso é positivo. Ou seja, o homenzinho tinha, sim, né, um quê de maléfico, tá? Pô, né? A ideia de discriminação com a população mais pobre tá aí, escancarado. Chuchu, então assim, olha só. Vou fazer aqui, ó. Só esqueci de fazer aqui. Tá? Olha só, então essa é a ideia. E Malthus, ele era muito contrário, por exemplo, à ideia do Estado intervir para dar suporte à população. Porque aí tu tem aquelas medidas, né, que o Estado vai tentar ajudar a população mais pobre, e Malthus vai dizer o seguinte, não, o Estado não tem que ajudar financeiramente a população com menor poder aquisitivo, a população mais pobre e mais miserável. Porque se o Estado ajuda essa população, eu não tenho um controle demográfico. E aí eu vou entrar no ponto de crise. No ponto de crise. Aqui, né? Ele vai dizer, não, o Estado não tem que gastar dinheiro com a população pobre. Deixa eles morrerem, porque daí eles morrendo, há um controle, segundo ele, natural da população. Sabe como que eu fiz o chifrinho aqui do demo nele? Né? Tá? É isso aí. E aí vem ainda os obstáculos que ele coloca como preventivos, que as pessoas deveriam tomar em função de princípios morais, né? Então, a ideia de um casamento mais tardio, planejamento familiar, ele vai propor abstinência sexual. Eu não sei se você sabe, né? Espero que você não seja menor de idade, mas talvez eu fale aqui uma revelação para a vida de vocês. Mas se tu não fizer sexo, a probabilidade de tu ter um filho é quase zero. Quase, tá? Porque as coisas acontecem aí e nem sempre é com a participação da gente. Mas é isso. Então, tu tem obstáculos positivos ou obstáculos preventivos, ou obstáculos naturais e obstáculos morais, certo? Então, essa ideia aqui do Malthus, de olha só, tem muita gente para pouco recurso, não te lembra alguém? Não te lembra alguém do cinema? Vai, quadradinho de 8, vai até o chão, vai safado. Chuchu, a ideia, né, para quem tá ligado, quem gosta,
toda a ideia do Thanos, né, do vilão, da proposta dele, tem mais vida no universo do que tem recurso, não sei o quê, é base na teoria malthusiana, né? É malthusiano. Então, em vez de Thanos, tu pode ser Malthanos, né? Bem, trocadilho horrível. Mas enfim, tá aí, ó, o homenzinho requebrando, o homenzinho roxo requebrando ali embaixo, tá baseado na ideia malthusiana, né? E aí, claro, deixa a população se lascar, a população pobre se lascar. Né? Os neomalthusianos, que a gente vai falar em outra aula, vão se pegar essa ideia aqui do Malthus e vão aprimorar para o século XX. Bom, mas enfim, olha só. O que teve de errado na teoria malthusiana? Qual é que foram as falhas principais da teoria malthusiana? Tá? Primeiro, obviamente a discriminação em relação à população mais pobre, né? A culpabilização dessa população pobre. Eles são pobres porque têm mais filhos, então deixa morrer porque é um controle populacional. Outra coisa, Malthus não levou em consideração os avanços tecnológicos do homem, tá, no setor agrícola. Claro, tá, tudo bem, isso tem que, né, tem que dar o braço a torcer. Porque a ideia é assim, a gente vai ter Malthus no início da Revolução Industrial, não tinha como prever, por exemplo, uma agricultura que a gente tem hoje, uma agricultura moderna que a gente tem hoje, com uso de drones, com uso de informática, uma agricultura de precisão que praticamente não desperdiça nada, que aumenta a produtividade em larga escala, que usa agrotóxicos, né? Que até então, naquele momento, não se sabe, não tinha nem concepção. Malthus nunca ia imaginar um transgênico, um organismo geneticamente modificado. Tá? Então, tudo isso ampliou a produtividade rural, o que Malthus não conseguia imaginar. Beleza, nisso, ok, né? Damos o braço a torcer. Mas essa primeira parte aqui, ó, né, já torna ele imperdoável. Terceiro ponto. A população do planeta não duplicou a cada 25 anos, que ele colocou. Tá? Então, repara só, Chuchu, olha aqui. Eu tenho... Ali por volta de 1804, a população a população mundial chega a 1 bilhão de pessoas. Tá? O dobro, 2 bilhões, só vai ocorrer em 1928. Tá? Aí a gente vai ter 123 anos aí acontecendo. Certo? Mais ou menos isso. Ok? Eu estou fazendo talvez 123, talvez 124, mas por aí, tá? Bem mais que 25 anos. Aí o terceiro bilhão só vem em 1960, terceiro bilhão. 4 bilhões a gente só vai ter em 1975. O quinto bilhão da população mundial chega só em 1987. O sexto bilhão, 1999. Depois aqui, ó, 7 bilhões, tá? Ali em 2011 e 8 bilhões que a gente vai ter chegando em 2022. Tá? Então, claro, pensando em mundo, o mundo nesse momento aqui está vivendo a sua explosão demográfica. Mas olha só, aqui ele não estava dobrando a cada 25 anos, demorou bem mais. Depois, ok, beleza, né? E a gente vai ter aqui de 4 bilhões para chegar em 8. 4 bilhões foi em 1975, 75, agora a matemática, 8 foi em 22. O dobro de 4 é 8, né? Então, de 25, mais de 25... Não sei, mas demorou mais de 4 para 8 bilhões, demorou mais de 25 anos. Meu Deus, deu um calorão. Fui fazer a conta de matemática de cabeça e já dá um suador que você não... Socorro. Enfim, e depois vai diminuir ainda mais, tá? E o último ponto que eu quero discutir com vocês, é um ponto bem importante, que tem que estar ligado, é esse aqui, ó. A falta de alimentos que boa parte da população mundial vive, segundo a FAO, que é a Organização da ONU para a Agricultura e Alimentação, são quase 900 milhões de pessoas no mundo que vivem em insegurança alimentar grave, popularmente chamada de fome. Essa falta de alimento não ocorre porque ela não é produzida, mas por uma questão de má distribuição de alimentos. Ju, hoje a gente tem a obesidade como uma epidemia global, tá? Então a gente tá pensando o quê? Pô, obesidade não no sentido aqui de barriguinha, ó. Não, mas uma obesidade que já gera uma série de prejuízos à saúde, gera danos não, mas impactos nos sistemas de saúde dos países. A obesidade hoje, ela é considerada pela Organização Mundial da Saúde uma epidemia global. E aí tu tem
mais pessoas obesas no mundo hoje, chegando quase a 2 bilhões de pessoas obesas no mundo hoje, e tu tem quase 900 milhões de pessoas, né, ali em insegurança alimentar grave. Então, repara, tu tem alimento sendo gerado em grande quantidade do mundo. Segundo a FAO, né, a Organização da ONU para a Agricultura e Alimentação, tem a quantidade de alimentos produzidos no mundo hoje, tá? Ela poderia abastecer 14 bilhões de pessoas. Tá? 14 bilhões de pessoas. Olha isso, é muita coisa. Só que assim, pô, mas então como é que eu tenho, né? Como é que eu vou ter tanta gente subnutrida? Porque não é uma questão de produção, é uma questão de distribuição. Eu produzo alimento em larga escala e esse alimento não chega para a população mais necessitada. A gente vai pegar esses alimentos e a gente vai direcionar eles para onde tu tem uma quantidade maior de grana. Então eu tenho o Brasil, vários países latino-americanos, asiáticos, africanos, que produzem grande quantidade de alimento e mandam para onde fica o dinheiro, onde o dinheiro está concentrado, países mais ricos, países centrais, Estados Unidos, nações europeias, Japão, e por aí vai, China, e por aí vai. Enquanto uma quantidade muito grande de países que são produtores de alimentos, grandes produtores de alimentos, tem população subnutrida. O Brasil é um exemplo, né? Países asiáticos, alguns países africanos são exemplos também. Por quê? O alimento é produzido, mas ele não fica onde há necessidade. O alimento vai para onde se paga mais por ele, porque hoje o meio rural ele é capitalista. Tem uma aula aqui no canal que a gente falou sobre a questão da diferença da agricultura extensiva e intensiva e a capitalização da produção rural. Dá uma olhadinha lá, tá? Show de bola? Vamos terminar nossa aula com quem? Sempre eles, Exercise. Chuchu, então olha só, primeiro exercício que a gente tem aqui é um exercício a respeito... o detalhezinho importante, tá? Que eu tava esquecendo. A gente tem aqui, deixa eu voltar, uma galera, os chamados iluministas, eles vão ser iluministas, eles vão ser os principais críticos da teoria malthusiana, né? Então, sendo que tu pensado por uma prova aí que tu vai encontrar, as ideias iluministas, elas vão trazer a ideia de que, cara, Malthus era um canalha, certo? Bom, vamos lá. Primeiro exercício aqui da nossa lista, eu separei 5 exercícios, beleza? Vamos lá para o primeiro. Analise a sinopse do filme Onde Está a Segunda. Aliás, já viram esse filme? É muito massa. Procura aí, Onde Está a Segunda. É legal, legal. Do diretor Tommy Wirkola, lançado em 2017. Abre a sinopse. Em 2073, o aumento crescente da população faz com que os recursos naturais da Terra se tornem cada vez mais escassos. A saída é investir em alimentos geneticamente modificados, que tem como efeito colateral o nascimento cada vez maior de gêmeos, aumentando o problema da superpopulação. Nesse contexto, cada casal pode ter apenas um filho. Apesar da vigilância, Terence consegue salvar a vida de suas 7 netas, fazendo com que elas se revezem nos dias da semana, de forma que todas assumam o codinome Karen, o mesmo nome da mãe, que faleceu no parto. 30 anos depois, as 7 irmãs seguem essa rígida rotina até que uma delas, segunda, misteriosamente não retorna para casa. Pô, mas quem é que gosta da segunda, né? Deixa a segunda ir embora, azar dela, tá? Ninguém gosta de segunda-feira. Bom, Chuchu, olha só. A sinopse analisada possui relação com a teoria demográfica, neomalthusiana, reformista, estadocentrista, ecomalthusiana ou malthusiana. Vamos ver. A aula é sobre teoria malthusiana. Qual é a resposta? Malthusiana. Que defende o controle de natalidade. Porque é isso, né? A ideia aqui, ó, cada casal pode ter apenas um filho, eu vou pensar em teoria malthusiana. Mas a neomalthusiana também prega isso. Beleza, mas olha só o que está dizendo a neomalthusiana que propõe o equilíbrio da mortalidade. Como assim? Como é que tu equilibra a mortalidade? Estranho, né? Então, essa segunda parte aqui, ó, já desconsidera, faz com que tu desconsidere a alternativa A. Poderia ser teoria neomalthusiana, belezinha.
Mas essa segunda parte não deixa que seja a letra A. Reformista não vai dizer isso, estado-centrista também não, ecomalthusiana, né? Que promove o aumento da expectativa de vida, também não. E a ecomalthusiana não vai dar essa letra aí a respeito do controle de natalidade. Ficamos com a letra E, tá? Bom, todas as respostas aqui vão ser sobre a teoria malthusiana. Então, já sabe, já tem spoiler! Próximo, 2. Sobre as questões demográficas, assinale o que for correto. Vamos lá, primeira. A etapa de pós-transição demográfica, quando a natalidade e a mortalidade se estabilizaram em baixas taxas, ocorre quando há redução da natalidade e da mortalidade, fato comum em países envolvidos. Primeira verdadeira. Segundo, a teoria malthusiana, o crescimento populacional ocorreria em progressão geométrica, população em PG, enquanto a produção né, de alimentos cresceria em progressão aritmética, famosa PA. Ok, também. 2 verdadeira. 4. A teoria malthusiana de crescimento populacional não levou em conta que os avanços tecnológicos possibilitariam grande desenvolvimento da produção agropecuária em países industrializados, melhorando o acesso às suas populações aos alimentos. Perfeito, né? Malthus ainda não tinha capacidade de prever o futuro. Tentou, mas tentou errado, fez errado, falou besteira. Mas não, né? A ideia de avanço tecnológico no campo, ele não conseguiu prever. 8. A invenção da pílula anticoncepcional no século XX auxiliou na queda da taxa de fecundidade das mulheres. Chuchu, tá? Beleza. Fato verificado em países europeus e nos Estados Unidos. Show de bola, tá? Fecundidade, para quem não tá ligado, é o número de filhos em relação às mulheres. A pílula anticoncepcional, né, ela vai ter um papel fundamental na redução da taxa de filhos, no número médio de filhos por mulher. Então, 8 é verdadeiro. Então, todas são verdadeiras, e aí se tiver que somar, 8, mas é fácil. 8 mais 2 dá 10. 10 mais 4 dá 14. 14 mais 1 dá 15. Toma. 3. Olha essa aqui. Qual será a resposta? Eu não sei. Eu fico na dúvida às vezes. A teoria pega uma questão assim numa prova de vestibular. Nossa senhora. Para sair dançando no meio da prova. Levanta e começa aqui, ó. Que nem o Thanos, né? Faz um quadradinho de 8. A teoria, Chuchu, que postula a população cresce em ritmo de progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos cresce em ritmo de progressão geométrica é o quê? Teoria malthusiana, letra D. Marcou a D aqui e... Tá? Foi. Pô, não tem dificuldade nenhuma aqui, né? Pelo amor de Deus. Falou PGPA, só pode ser malthusiana. 4. PUC Campinas, gosto da PUC Campinas, boas provas, boas questões. Com o objetivo de conter a teoria demográfica malthusiana, foi criada no final da década de 1920 a teoria da transição demográfica. De contestar, desculpa. Tá? A teoria da transição demográfica. Tem aula disso aqui, tu já viu, falei para vocês. Letra A. A teoria da transição demográfica representa um acréscimo demográfico permanente durante 1 ou 2 décadas que gera como consequência um boom de população jovem e nativa. Peraí. A transição demográfica representa um acréscimo populacional permanente durante 1 ou 2 décadas que gera como consequência um boom populacional? Não, isso aqui pode ser muito mais, pode demorar muito mais que 1 ou 2 décadas ou ser muito mais rápido. Isso varia de lugar para lugar. Então essa primeira aqui, errada. B. Ocorre simultaneamente com o desenvolvimento socioeconômico. Tá? Quanto maior o desenvolvimento socioeconômico, tu tem melhorias médicas, tu tem melhorias sanitárias, tu tem mais acesso a métodos contraceptivos, a mortalidade diminui, a natalidade se modifica, ok? E cria um novo padrão demográfico acompanhado por mudanças na estrutura etária da população. Qual é esse novo padrão demográfico? Natalidade e mortalidade baixas, população mais velha. Legal a B. Legal é saber. Legal é saber. C. Forma rapidamente, já não gostei, uma nova composição demográfica baseada no tripé. Alta natalidade,
Baixa mortalidade, elevada, alta natalidade, nada. Baixa natalidade. Baixa mortalidade e nada indica que o IDH seja elevado. Tá? Então, errada a letra C. D. Estabelece um prolongado período de estabilidade, de estabilidade demográfica proporcionada pela manutenção das taxas de fertilidade e natalidade em níveis de simples reposição. Como assim simples reposição? Que, tipo, a ONU coloca que a taxa de fertilidade ideal é de 2,1 filhos por mulher. Se tu mantém isso, tu tem uma taxa de reposição. Porque os pais morrem e aqueles 2 filhos ali assumem o lugar dos pais. O 0,1 é que vai cobrir a taxa de mortalidade infantil, tá? Mas enfim, cara, olha só, nossa senhora, não, se estabelece um prolongado período de estabilidade, também não. Estabilidade aqui acontece quando? Não tem. Tem uma taxa de natalidade alta e uma mortalidade alta, aí tu vai ter uma explosão demográfica, aí tu começa a ter envelhecimento populacional, estabilidade, ela não aparece tão fácil assim. Não, até pode acontecer uma estabilidade demográfica, mas por um prolongado período, isso nunca. Não. E inicia um lento, mas permanente processo de transformação demográfica. Lento, mas permanente é legal. Processo de transformações demográficas que englobam os movimentos migratórios internos e as concentrações populacionais. Cara, transição demográfica considera a natalidade e mortalidade, não leva em consideração movimentos migratórios e nem concentrações populacionais. Então, letra B, a nossa resposta é verdadeira. B de baita questão. Para fazer pensar, hein? Essa é para fazer pensar. Vamos para a última? PUC Rio de Janeiro. Olha o gráfico. Já vi esse gráfico em algum lugar, tá? O gráfico apresentado indica que o que ocorreria com a relação entre a oferta de alimentos versus o aumento da população, provocando escassez, fome e miséria. Ponto de crise. O inglês Thomas Robert Malthus, aquele canalha, propunha ao final do século XVIII, para evitar tal situação drástica, letra A, expansão de penas de morte para a população carcerária. A gente falou disso? Não falamos, né? Proibição da migração campo-cidade ou êxodo rural de populações rurais. Não. Abstinência sexual dos mais pobres para a contenção da natalidade. A gente falou disso, né? Falamos. Letra D. Ampliação do fluxo demográfico em direção às colônias americanas. Não. Chuchu, aqui a única que bate com o que Malthus falava era abstinência sexual e sempre em cima da culpabilização dos mais pobres. É a população mais pobre que tem que parar de ter filho, é eles que não tem que ter apoio do governo, se tiver que morrer, morre de doença, miséria, fome, né? É o controle populacional. Letra C de canalha. Essa é para ti, Malthus. Esteja onde tu estiver, essa é para ti, tá? Chuchuzinho, terminamos nossa aula. Um grande beijo no coração e nos vemos lá na próxima, tá? Bons estudos aí.